Vamos falar um pouco, pessoal, do candidato do Partido Novo, o tal do Luiz Felipe Dávila, que foi diretor da editora Abril, de 2002 a 2006. Né? Eu me dei ao trabalho, Pedro, de comprar 2 livros escritos por esse senhor, para ver como ele pensa. Comprei 2 livros dele, estavam à venda aí. Um dos livros escrito nos anos 90, o outro em 2006. Vamos ler o que ele escreveu aqui. No livro que ele publicou em 1990, livro intitulado Brasil, uma democracia em perigo. Ele se mostra um adepto do parlamentarismo e diz que o presidencialismo é um dos grandes responsáveis pelos problemas do nosso país. Ele não gosta da ideia de monarquia parlamentar e diz aqui, deixa claro, que prefere um parlamentarismo puro mesmo, sem rei. Sem rei. Ou seja, uma república parlamentar, na visão dele, supondo que a visão dele não tenha mudado, a preferência desse candidato é por transformar a república presidencialista numa república parlamentar. E aqui ele demonstra uma grande admiração pela Inglaterra. Abre aspas, página 41. Essa dinastia que reinou de 1485 a 1603, palavras dele, forneceu célebres monarcas à Inglaterra, como Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I. Durante essa fase, o parlamento foi investido com maiores poderes políticos, graças à habilidade desses soberanos em eliminar os vestígios medievais que ainda perduravam no sistema político. Henrique VIII libertou o governo da intromissão da Igreja Católica. Vou repetir. Henrique VIII libertou o governo da intromissão da Igreja Católica, que contraria os sílabos. Proposição modernista. Que é um contraponto a isso, né? Seria, por exemplo, o Gustavo Barroso, né? O que ele falava da Inglaterra era justamente o contrário, né? Ele odiava tudo que a Inglaterra representava, enfim. Porque, segundo ele, a imagem da igreja já havia sido deteriorada consideravelmente por suas disputas internas e o comportamento perverso dos papas. Vou repetir. A imagem da igreja já havia sido deteriorada consideravelmente pelas suas disputas internas e pelo comportamento perverso dos papas, que arruinaram o simbolismo divino da religião. Então, isso aí é uma passagem. Pegar outro livro dele que ele escreveu, mais recente o livro, publicado em 2006. Qual que é o título? Os Virtuosos. Dos pontos. Né? Os estadistas que fundaram a República Brasileira. Eu fiquei curioso, né? Até, caramba, quem são esses virtuosos que fundaram a República Brasileira? Aí eu fui ver quem são os tais dos homens virtuosos. Ele considera como tais, que fundaram a República Brasileira. Prudente de Moraes, Campos Sales e Rodrigues Alves. Meus amigos, Prudente de Moraes, para quem não lembra, é aquele presidente que destruiu Canudos. É aquele que mandou uma expedição, mais de uma inclusive, para liquidar o Antônio Conselheiro e os seus seguidores em 1897, 96, 97 mais ou menos ali, enfim, um pouquinho antes do século XX. Então esse aí é um dos virtuosos
na concepção do candidato do Partido Novo. Outro é o Campos Salles. Campos Salles é aquele que veio logo depois do Prudente de Moraes, que assinou o acordo, o Funding Loan, o acordo de renegociação da dívida externa do Brasil com a família Rothschild. Enfim, o Funding Loan de 1898, para quem gosta de pesquisar, depois eu posso explicar como é que foi, deixar os links a respeito. Então esses aí são os virtuosos, os estadistas que fundaram a República Brasileira. Livro publicado em 2006. Mas a coisa não termina aí, não. O Luiz Felipe Dávila, meus amigos, ele é, pelo menos desde 2013, o link que está aqui é de outubro de 2013. Ele é, desde 2013, pelo menos, embaixador de uma ONG chamada Human Rights Watch, Observatório dos Direitos Humanos. Essa aí é uma ONG bem famosa. Human Rights Watch. Então ele é embaixador dessa ONG aqui no Brasil. Segundo consta no site da própria ONG. Tem aqui o link, está aqui na minha frente. Ele, no site oficial dessa organização não governamental, Luiz Felipe Dávila é identificado como embaixador deles aqui. Aí vem outro link, 2010. Segundo consta na página oficial de outra ONG, chamada Open Society, a Human Rights Watch recebeu 100 milhões de dólares do Jorge Soros em 2010. Está aqui. Pessoal, isso tudo que eu estou falando, eu tive cuidado de pegar nas páginas oficiais dessas organizações. Está aqui. Abre aspas, o título da reportagem, do comunicado publicado no site da Open Society. Soros and Open Society Foundations give 100 million to Human Rights Watch. Comunicado publicado no dia 6 de setembro de 2010. Vocês acham que o Jorge Soros daria 100 milhões de dólares, sei lá, para o Partido dos Cristeiros, para a tradição, para a santa tradição católica? Não. Então, se ele deu dinheiro para essa ONG, da qual o seu Luiz Felipe é embaixador, bem, então é porque esse pessoal vai fazer alguma coisa que ele quer e acha interessante que se faça. Então, tá aqui, o Jorge Soros, nessa mesma época, deu 100 milhões de dólares para essa ONG, da qual o seu Luiz Felipe Dávila é embaixador aqui no Brasil. Aqui, só para terminar essa radiografia do senhor Luiz Felipe Dávila, nessa mesma época em que ele aparece aí como diretor, embaixador, essa ONG, Human Rights Watch, estava engajadíssima na campanha de apoio à Comissão da Verdade, aquela comissão organizada pelo governo petista para perseguir militares e policiais que haviam combatido a guerrilha comunista. Quem é um pouco mais velho lembra disso daí. Então está aqui 3 comunicados publicados pela Human Rights Watch entre 2012 e 2014. Brasil denúncia violação de direitos humanos, é um passo histórico. Então, são todos comunicados, depois eu posso disponibilizar o link, que a Human Rights Watch fez em apoio, divulgando, apoiando as atividades da Comissão da Verdade. Comissão da Verdade expõe atrocidades da ditadura. Matéria do dia 10 de 12 de 2014, publicada no site oficial dessa ONG. Então, atenção, os senhores que trabalham
nas corporações policiais, nas Forças Armadas. Seu Felipe Dávila era embaixador dessa ONG no Brasil, exatamente na época em que ela estava engajada aí na campanha de apoio à Comissão da Verdade. Ele também é membro do Conselho Curador do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Relatório anual da Fundação FHC diz isso na página 110.